a igreja cometeu vários atos inescrupulosos por causa da Inquisição. Nunca vi nenhum julgamento na Igreja Católica por causa disso, ele coloca. Assim como ocorre ao final das ditaduras, em que os tribunais eram instaurados para dar pena ou repreensão aos que cometeram atos ilícitos, mesmo já mortos. Isso é verdade? O que acontece é o seguinte, que quem estudou a Inquisição a fundo, eu escrevi um livro para entender a Inquisição, não sei se ele está por aqui, se não tiver, depois a gente pode, eu acho que já mostrei aqui esse livro. Eu fui estudar a Inquisição, Ricardo, pelo menos uns 5 anos. Sabe por quê? Porque eu comecei a estudar a Inquisição e eu comecei a notar o seguinte, poxa, quem foram os inquisidores? Os inquisidores foram santos. São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos, foi inquisitor. O Papa São Pio V foi inquisitor. Eu digo, peraí, São Tomás de Aquino apoiava a Inquisição. Nunca houve um santo na Idade Média que tenha se colocado contra a Inquisição. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio. Tem alguma coisa errada de todo mundo dizer que esse negócio aqui está completamente errado. Aí quando você vai estudar, você vai ver que a Inquisição era aceita naturalmente na Idade Média e considerada necessária. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, aprovava 100% a Inquisição. Okay? E muitos outros santos. E quando a Igreja fez a Inquisição, a Igreja fez um bem para a sociedade. Por quê? Porque eles colocavam os hereges na fogueira sem nenhum julgamento. Eles quem? Os reis, o povo. Vou dar aqui um exemplo. Né? Me lembro bem de um exemplo lá por volta de 1200 e pouco. O bispo de Cambrai, na França, estava com um grupo de hereges que ele ia julgar. Não havia Inquisição, ele ia julgar. Mas ele foi, numa diocese vizinha, se aconselhar com outro bispo. Como é que ele devia tratar daquele assunto? Quando ele voltou, Ricardo, o povo tinha invadido a prisão, tirado aquele povo herege da prisão, os cátaros, e o povo tinha colocado-os na fogueira. A revelia do bispo. No ano de 1090, a Inquisição começou em 1231 com o Papa Gregório IX. Em 1070, 1090, mais ou menos, na França, não me lembro exatamente, né? O rei francês colocou 14 líderes cátaros hereges na fogueira. O rei, por conta de risco dele. A Inquisição foi instalada 200 anos depois. Então, o que acontece em termos de Inquisição é que há uma santa ignorância com relação à Inquisição. E por que não se fez um julgamento, um tribunal de Nuremberg, né, para os inquisitores lá do século XII? Porque foi algo que a sociedade queria, a cristandade exigia. E a igreja entrou exatamente por pressão dos governantes, por pressão do povo. Agora, é muito difícil a gente colocar aqui uma visão correta da Inquisição em 5 minutos, né? 2, 3 minutos talvez. É preciso pegar. Eu gostaria que você que tem dúvida nisso, você que é um jovem cristão que vê falar tanto mal de Inquisição, por favor, pegue o livro que eu escrevi, ou um outro livro bom. Né? O que eu escrevi se chama Para Entender a Inquisição. São mais ou menos 300 páginas. E você vai ver, então, você vai entender profundo. Agora, a coisa mais importante que tem, o que é? É você voltar na mentalidade da Idade Média. O maior absurdo histórico que se pode fazer, e que é o que acontece, infelizmente, é você querer julgar um fato lá da Idade Média, do ano de 1200, 1300, ou seja, 800 anos atrás, com a mentalidade de hoje, com a moral de hoje. Aí não tem cabimento. É como se você quisesse andar no asfalto com aquelas carruagens lá da Idade Média. Não tem cabimento. Asfalto é para você andar com um carro a 100 por hora. Você entendeu? Então, é preciso fazer o que o latim chama de mutatis mutandis, mudar o que deve ser mudado, para poder compreender a realidade com mais segurança.